Olá, eu sou a Rose do comidadeverdade.art e estou aqui hoje para compartilhar com vocês mais uma receita. E a receita de hoje, ela é muito apreciada aqui em casa porque é um pão de milho rústico. Isso mesmo, é um pão de milho de verdade. Sabe aquele pão que fica bem amarelinho por dentro? Então, é este daqui. Mas antes da gente fazer essa receita de hoje, se você ainda não é inscrito no canal, vai embaixo, se inscreva, clica no sininho, assim, sempre que a gente colocar vídeo novo aqui, vocês serão avisados. E se você gosta dos nossos vídeos, comenta aí embaixo, compartilha com quem você sabe que gosta de receitas fáceis ou receitas gostosas, como essa desse pão de milho. Então vai aí, se inscreva no nosso canal. Então vamos aos ingredientes do nosso pão de milho de hoje. Para quem já provou pão de milho, sabe que isso daqui fica incrível, aquele pão amarelinho, coisa mais linda, conforme vocês já viram ali na abertura, né? E para quem ainda não provou, vocês vão ter que fazer esse pão aqui, porque ele fica realmente delicioso e é um pão de milho de verdade. Quais que são os ingredientes? Aqui eu tenho 250 gramas de farinha de milho ou fubá, que não é aquela farinha muito fininha que parece um pó, ela é um pouquinho mais grossinha que a farinha de trigo, mas ela também não é tão grossa, tipo uma canjiquinha, então ela é o fubá, muitos conhecem como o fubá. 250 gramas de farinha de milho ou fubá, 250 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de fermento. Se você comprar em pacotinho, o pacotinho normalmente vem com 10 gramas e é a metade. Uma colher bem cheia de banha de porco, para deixar esse pão bem maciozinho. Não uso banha de porco, vocês podem usar um óleo de coco ou alguma outra gordura. Uma colher de sopa bem cheia de açúcar, sal e 330 ml de água bem quente. E aí a gente vai começar a nossa receita. A primeira parte da receita, eu vou pegar esse fubá, vou colocar aqui na minha bacia e vou medir aqui os 330 ml de água bem quente, porque primeiro a gente vai escaldar esse fubá. Então eu vou vir aqui e vou escaldar só o fubá, porque se eu colocar fermento aqui, o que vai acontecer? Eu vou matar as bactérias do meu fermento. Coloco toda a água aqui e aí eu misturo bem. Mexe bem. Misturei bem essa água com a farinha e aí tá bem quente. E fica assim mesmo, fica parecendo uma polenta. É normal, não achem estranho. E aí o que a gente vai fazer? Essa farinha que a gente escaldou aqui, ela ainda tá bem quente. Então eu misturei bem e agora eu vou deixar isso daqui descansando uns 10, 15 minutos até esfriar. Porque, como eu falei, não dá pra gente colocar o nosso fermento aqui, no contrário, a gente vai matar a bactéria. Então, a gente vai esperar uns 10 minutinhos só pra esfriar essa farinha aqui. E aí a gente vai misturar o restante dos ingredientes. 15 minutinhos. Se vocês tiverem dúvidas se já esfriou ou não, vocês vêm aqui e colocam a mão, colocam o dedo para ver se já esfriou. Então deram 15 minutos e o meu fubá aqui, ó, a textura dele tá levemente morninho, tá? Então a gente vai entrar com o restante dos ingredientes aqui. Vou colocar aqui a minha farinha de trigo, vou colocar aqui o meu açúcar, vou colocar aqui o sal aqui do outro lado. E vou colocar também aqui o meu fermento. E aí a gente vai misturar isto daqui. Rose, mas e a banha de porco? A banha de porco vai ser o último ingrediente que a gente vai misturar depois que a gente já tiver a nossa massa bem misturada aqui. E aí isso daqui é com a mão mesmo. E aí é legal a gente vir aqui, sente a massa, né? Às vezes tem gente que não gosta de mexer na massa, mas se concentra, sente bem, sente a textura da farinha aqui, faz uma meditação, né? Pra gente se presentificar e sentir bem essa massa aqui. Então é legal fazer isso aqui com a mão. E fica assim mesmo, parece que vai ficar uma massa muito dura, mas não vai. Esse pão fica uma delícia
e ele fica bem macio depois. Claro que não fica macio igual um pão de trigo. Então, vamos misturar isso aqui bem primeiro. Então, já dei uma misturada aqui. Eu gosto de misturar até o ponto de não ficar muita farinha, tá? Tem gente que gosta de derramar com farinha e tudo em cima da bancada. Eu acho que acaba dando muita lambuzeira, vai farinha para todo lado. Não serve para mim. Então, eu gosto de misturar assim até o ponto onde não tem mais muita farinha. Fica só um pouco dessa massinha assim que ainda não se misturou. Então, vem aqui, tiro bem esse restinho que ficou aqui dentro, passando a mão para deixar a travessa bem limpa e para a gente aproveitar tudo, porque depois eu vou colocar o meu pão para crescer nessa mesma bacia aqui. Então, a gente limpa bem, passando a própria mão. Agora eu vou misturar isso daqui, vou sovar um pouco. Sovar, modo de dizer, porque não vou sovar tanto igual a gente sova um pão de trigo. Só vou deixar a massa bem misturada e bem homogênea aqui. Então, eu já misturei bem essa massa aqui. Vocês podem ver que ela fica com uma textura, parece que vai ficar seca, né? Ela não fica seca, ela fica bem molhadinha. Então, agora que ela já está bem homogênea, eu vou misturar aqui a minha banha. Uma colher de sopa, mais ou menos. É bom não exagerar. A banha é o que vai dar a maciez desse pão e vai dar um sabor bem gostoso. Mas é importante você usar uma banha de porco de qualidade, ou do contrário, se usa alguma outra gordura vegetal, pode ser o óleo de coco, tá? Porque a banha tem que estar bem fresquinha para não ficar com o sabor da banha, né? Você vai comprar uma banha qualquer e aí você vai estragar o seu pão. Ah, isso vai dar meleca. Não vai dar meleca. Nesse primeiro momento parece que vai ficar estranha essa massa, né? Mas ela já vai absorver essa banha aqui. E vocês podem ver que não fica massa na bancada, ela não gruda. É uma massa bem legal da gente trabalhar. E aí agora a gente vai misturar bem e conforme a gente vai amassando, a gente vai percebendo na textura da massa que ela já vai ficando mais macia, mais airada. Então agora aqui já está finalizando, já absorveu bem a minha banha. E conforme eu falei para vocês, a massa ela já vai ficando toda airada. Se a gente pegar aqui, olhar bem de perto, dá para ver que ela já está ficando igual quando a gente faz um bolo, quando coloca o fermento, que ela vai crescendo, né? Então, ela já tá bem airada, tá bem bonita. Não usem, né? Só para lembrar, daqui a pouco a pessoa não quer usar banha e resolve usar margarina, tá? Então, o ideal é fazer esse pão com a banha de porco mesmo ou um óleo de coco mais consistente, tá? Não use margarina, manteiga, né? Um óleo muito líquido. Então, já misturei bem essa minha massa aqui e agora a gente vai deixar ela crescer mais ou menos por umas 2 horas. Isso vai depender da temperatura ambiente que tiver. Agora, como a gente está no verão, tá bem quente, são mais ou menos 2 horas. Mas se você for fazer esse pão em algum local onde tiver muito frio ou se for no inverno, talvez possa demorar um pouquinho mais esse pão crescer em função da farinha de milho. Mas agora a gente vai deixar crescer e depois eu conto para vocês se foi 2 horas, se foi menos ou se foi mais, que vai depender da temperatura do ambiente no dia. A gente vai deixar crescer e depois volta aqui para informar este pão aqui. 1h30 depois, o nosso pão aqui já está bem crescido, ó. Ele dobrou de tamanho e dá pra gente ver que ele começou a meio que dar umas rachadinhas ali, né? Tá meio rachadinho. Agora a gente vai fazer o quê? Só vou tirar ele dessa bacia, vou fazer o formato do pão, vou informar ele, já untei essa forma, passei uma farinha, é rapidinho, a gente não precisa sovar agora, tá? Ó, bem macio esse nosso pão. E agora eu só vou dar uma leve sovada para dar o formato do pão. Se achar necessário, pode colocar um pouquinho de farinha aqui, mínima coisa, vocês viram que ele não gruda, só para a gente deixar ele mais lisinho. E aí agora eu venho aqui e vou dar um formato para ele caber nessa forma aqui. Então já
Fiz o formato aqui, né? Deixo ele mais compridinho, que a minha forma é bem comprida. Vou colocar só um pouquinho mais de farinha, que eu quero ele bem lisinho, que às vezes ele vai ficando no formato da mão, porque vai dando uma pegadinha na mão, mas ele não gruda. Pronto, já deu o formato aqui. Vou só colocar as bordinhas para dentro, vou vir aqui, vou informar ele. E agora a gente vai fazer o quê? Vai deixar crescer de novo. Como tá bem quente hoje, vocês viram que ele cresceu bem rapidinho, né? Foi menos de 2 horas. Então agora eu vou vir aqui e vou deixar ele dobrar de tamanho de novo. Vou cobrir ele e vou levar ele ao forno. O forno tá desligado, tá? Vou levar ele ao forno e acho que 1 horinha mais ou menos a gente já leva esse nosso pão para assar. Então, o nosso pão ficou crescendo mais ou menos 1h30 aqui de novo. Ele dobrou de volume, tá? Dobrou de tamanho aqui. Vocês viram que quando a gente colocou ele na forma, ele tava bem pequenininho. Esse pão de milho não dá pra gente deixar ele crescer muito, porque alguém pode dizer assim, mas não dá pra deixar crescer mais, né? Ele mais que dobrou de volume e tá de bom tamanho. A gente tem que ficar olhando para ele não rachar, porque ele é diferente, tem bastante farinha de milho. Então agora a gente vai levar ao forno e aí eu vou falar para vocês do forno que a gente pré-aqueceu aqui, tá? Então vou levar ao forno, vou marcar aqui 60 minutos, tá? Então eu deixei o meu forno aquecendo por 15 minutos a 300 graus e ele tá ligado tanto em cima quanto embaixo. Eu vou deixar ele nessa temperatura mais ou menos uns 20 a 25 minutos e vou ficar prestando atenção no pão de milho em cima. O pão de milho ele fica bem escurinho e ele fica numa temperatura bem alta porque ele demora mais a assar por causa da farinha de milho. Então ele precisa de bastante calor. E quando der uns 20, 25 minutos, a gente vai baixar a temperatura para uns 250 graus e com 60 minutos mais ou menos a gente tira do forno. Então vamos deixar o nosso pão assando e aí depois eu mostro para vocês como que ficou o nosso pão e a gente vai degustar ele depois. Ficou pronto o nosso pão de milho rústico, gente. Olha só, ele fica assim mais douradinho mesmo. Ele fica mais crocante porque é um pão de milho rústico com bastante farinha de milho. Então ele fica bem com sabor de milho. Este pão aqui, eu deixei ele no forno os 60 minutos, conforme eu falei para vocês, aos 20 minutos, eu não esperei até os 25, aos 20 minutos ele já estava assim douradinho, eu desliguei o forno em cima e baixei o fogo para 250 graus. Quando faltavam mais ou menos 10 minutos para ficar pronto, quando ele estava 50 minutos no forno, eu baixei mais um pouquinho o fogo, deixei em 200, porque eu tinha deixado o forno bem quente antes, e aos 60 minutos eu desliguei e deixei ele esfriando no forno mesmo, com a porta aberta, tá? Então agora ele está levemente morninho ainda, é importante a gente nunca cortar o pão muito quente, porque tipo, a gente corta e ele fica com uma carinha assim, parece meio que batumado ali onde a gente corta. Mas como ele já está morninho, agora a gente vai cortar, ver como que ele está por dentro e vai saborear esse pão com melado. Quem não conhece, o melado nosso aqui é um melado assim bem cremoso, fica bem branquinho, e nata. Esse será o acompanhamento do nosso pão. Então vamos cortar ele, que deve estar bem crocante. Ó. E é assim mesmo, ó. E aí, ó, ele fica bem furadinho dentro. Fica bem pão de milho, ele não fica um pão macio igual pão de trigo, ele é rústico e é assim mesmo, pra gente sentir bem o sabor dele. E eu vou cortar uma fatia pra gente apreciar. O cheiro, o aroma disso daqui, gente, olha, só não fiz o cafezinho, né? Mas depois eu vou fazer o cafezinho. Agora é só pra provar aqui com vocês. A casquinha dele fica bem crocante. Ai, o cheirinho disso, gente, isso aqui é cheiro de pão de milho de vó. Ai, gente, olha isso. Olha a cor. E ele fica todo furadinho assim, tá? E aí, como é que a gente vai degustar agora? Vou passar aqui um melado. A gente passa melado assim.
E aí a gente limpa bem a faca aqui no pão, né? Porque a gente vai pegar a nata. A gente pega aqui a nata. Eu gosto de bastante nata. E agora a gente vai dar uma mordida aqui. Gente, tá incrível esse pão aqui. Façam e depois me contem. Pão de milho rústico, artesanal, com sabor de pão de milho de vó, de verdade. Façam aí e depois me contem. Tá muito gostoso isso.